Quando olhamos para a grandiosidade de Deus, veremos os nossos problemas diminuírem. Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 8, versículos 3 e 4, que dizem: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Para vencermos os problemas que enfrentamos como cristãos, precisamos mudar nosso foco dos desafios e dificuldades para a grandeza de Deus e sua criação. No Salmo 8, Davi contempla os céus, a obra dos dedos do Senhor, e se pergunta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi está expressando sua admiração pela criação divina e a humildade humana diante da grandiosidade de Deus. Ele destaca a nossa insignificância perante a majestade do Criador, mas também revela o cuidado amoroso de Deus por nós. Ao contemplar a vastidão do céu e a beleza das estrelas, lembramos que Deus, o Criador de tudo, está no controle e cuida de cada detalhe de nossas vidas. Este reconhecimento nos dá confiança para enfrentar qualquer desafio, pois sabemos que Deus, que sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo, certamente cuidará de nós e proverá todas as nossas necessidades. Podemos ler no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, que diz: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Quando focamos na grandeza de Deus e na sua criação, nossos problemas parecem menores e ganhamos esperança e confiança. Lembremos de Jó, que em meio ao sofrimento foi chamado por Deus a refletir sobre a vastidão da criação. Deus perguntou a Jó onde ele estava quando os fundamentos da terra foram lançados ou quem colocou limites no mar. Jó percebeu a pequenez de suas circunstâncias diante da magnitude de Deus. Da mesma forma, quando olhamos para o céu, como Davi fez, e vemos a obra de Deus, a lua e as estrelas, lembramos que o Criador do universo está no controle e cuida de nós. Isso nos dá confiança para crer que não há problema grande demais para Deus. Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos, mas a observarmos as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e ainda assim Deus as alimenta. Se Deus cuida tão bem das aves, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados? Quantas vezes nos afogamos em nossos problemas, fixando os olhos na lama da vida? Mas, seguindo o Espírito Santo e contemplando a criação de Deus, ganhamos uma nova perspectiva. Assim como os discípulos de Cristo, que clamaram ao Senhor durante a tempestade e viram as ondas se acalmarem com um comando só, vemos que ao focarmos na grandeza de Deus, os nossos problemas se tornam pequenos e manejáveis. Podemos ler no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Temos vacilado em nossa fé ao focarmos excessivamente nos nossos problemas, deixando o desespero e a falta de esperança nos dominar. Passamos o dia reclamando, sem buscar soluções, e ignoramos as belezas da criação de Deus. É vergonhoso que, sendo filhos do Criador do Universo, negligenciemos sua presença e poder, focando apenas nos aspectos negativos. Devemos nos envergonhar por nossa falta de confiança em Deus, que nos sustenta e nos ama. É hora de corrigir nossos caminhos. Devemos olhar para a grandeza do Senhor e sua criação, deixar que a majestade dele nos encha de esperança e gratidão e desenvolver uma fé que confie plenamente em seu poder. Podemos ler no livro de Salmos, no capítulo 8, versículo 9,
que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Devemos diariamente contemplar a natureza e refletir sobre a grandiosidade de Deus, reconhecendo sua mão em cada detalhe. Praticar a gratidão, enumerando as nossas bênçãos, cultivar um coração agradecido, isso nos faz perceber o cuidado contínuo de Deus. Exemplos bíblicos de superação, como José e Davi, nos lembram do plano maior que Deus tem para nós. Aprender a orar sobre o que não podemos mudar, reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa dependência dele, nos ajuda a focar na sua grandiosidade, não em nossas limitações. O Senhor Jesus nos ensina a confiarmos em Deus nos momentos difíceis, lembrando-nos de sua presença constante e amorosa por nós. Ao contemplarmos a vastidão do céu, a beleza das estrelas e a majestade da natureza do Senhor, percebemos quão grandioso é o Criador e como Ele cuida de nós. Isso não apenas nos fortalece emocionalmente, reduzindo o estresse, mas também aumenta a nossa fé e a nossa esperança. Ao focarmos na grandiosidade de Deus, encontramos força, esperança e confiança inabalável em Sua presença. Ao contemplarmos a majestade do Criador, somos preenchidos com paz e certeza. Devemos abandonar o lamento, abrir os olhos para a maravilha da criação e permitir que a paz de Deus proteja nossos corações e nossas mentes. Assim, encontramos força e esperança, confiando que o Senhor está no controle e tem sempre o melhor para nós. Seguindo o conselho amoroso de Jesus, devemos olhar para as obras de nosso Pai Celestial e não nos preocuparmos com os problemas do mundo, confiando que Ele nos fortalece para vencermos qualquer desafio. Este caminho de transformação nos capacita a enfrentar dificuldades com uma nova perspectiva e confiança, guiados pela grandiosidade de Deus para alcançarmos plenitude e paz. Quando olharmos para a grandiosidade de Deus, veremos os nossos problemas diminuir.